geriatria, duas amigas muito importantes para mim, que fizeram da minha vida coisas maravilhosas para mim e para minha família. Então, hoje é o primeiro episódio do nosso podcast Saúde Mais. Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem aqui nas redes sociais, que a gente vai estar muito em breve nas plataformas aí. E são profissionais aqui da área de geriatria, que com grande referência aqui na cidade de Pouso Alegre. Estou aqui com a doutora Paloma e com a doutora Fernanda. E é um imenso prazer vocês estarem aqui no primeiro episódio do Saúde Mais. A gente que agradece o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria que vocês agora se apresentassem, cada uma de vocês, aonde vocês formaram, se vocês são casadas, se são mães, para depois a gente fazer o bate-papo nosso voltado ao nosso tema, que é cuidados paliativos na geriatria, tá? Melhor você começar, né, amiga? Sua vida é mais organizada. Vamos lá. Bom, eu me formei pela Faculdade de Medicina de Juiz de Fora. Foi a minha primeira formação, né? E depois eu saí da faculdade sempre querendo cirurgia, fiz toda a minha formação voltada para cirurgia. Cheguei a fazer a residência de ortop, passei aqui em Pouso Alegre, mas vi que não era o momento de iniciar, acabei indo para medicina de família. Então eu fiz medicina de família pela Federal do Triângulo Mineiro e lá eu descobri os cuidados paliativos. Depois que eu vi que a demanda da medicina de família, que tem o cuidado paliativo ali, eu fui vendo que realmente precisava dessa formação e eu fui me apaixonando pela área. E aí eu decidi fazer pelo Instituto Albert Einstein, né? Iniciei ali os cuidados paliativos em 2020. No meio do caminho, acabei passando na residência de cirurgia, ainda estava com esse negócio da cirurgia na cabeça, e entrei para a residência, para eu perceber que, na verdade, não era isso que eu queria, né? Eu acho que a gente, às vezes, se programa uma vida inteira para uma coisa e você se descobre no meio do caminho que é outra coisa que você gostaria de fazer. Na residência de cirurgia, eu acabava cuidando dos meus pacientes na enfermaria e não queria ficar subindo para cirurgia. E aí eu comecei a perceber que estava errado. Se eu estava numa residência de cirurgia e eu queria, na verdade, cuidar dos pacientes da enfermaria, não estava batendo. Então, depois de 4 meses, eu saí da residência, voltei para a medicina de família, voltei, né, para o cuidado paliativo e fui trabalhando até que encontrei a Paloma no meio do caminho, porque a maioria dos meus pacientes dentro do paliativo eram pacientes idosos. Então, eu já tinha mão, né, tem saúde do idoso dentro da medicina de família. Mas eu acabei percebendo que a geriatria, ela estava vindo para mim como um verdadeiro presente. E a Paloma me apresentou esse presente. Na verdade, né? a gente trocou, né? Eu apresentei a geriatria e ela os cuidados paliativos para mim. Então, ela fez primeiro o cuidado paliativo, depois a geriatria. E eu fiz primeiro a geriatria, depois o cuidado paliativo. Foi isso mesmo. E aí eu acabei fazendo, né, cuidado paliativo e fui para geriatria. Fiz geriatria no Hospital Sírio-Libanês. E aí eu juntei, né, a geriatria, o cuidado paliativo, a medicina de família, e aí, assim, eu sempre tive uma vontade muito grande, porque eu acho que uma andorinha não faz verão, de ter uma parceira. E quando eu conheci a Paloma, né, a gente se conheceu dentro do hospital, ela estava na medicina intensiva, eu era da equipe de cuidados paliativos, e a gente foi conversando, e eu fui vendo o tanto que nós tínhamos princípios e vontades muito, muito parecidas, né? E aí a gente acabou se aproximando de uma forma muito, muito gostosa, assim, muito serena, muito leve, e a gente percebeu que o quanto a gente tinha o mesmo propósito, o quanto que nós duas parecíamos, né, com esses ideais de atendimento, de vida, porque hoje a gente entende que a gente não quer simplesmente chegar e dar um atendimento. A gente quer atender a pessoa, acolher a família e deixar ela melhor do que quando você encontrou, senão não faz sentido. Sim, ainda mais com as altas complexidades na medicina também, né? Sim. Principalmente as pessoas mais idosas, elas Sim. precisam desse cuidado, né? Uhum. Até trouxe uma frase aqui que eu acho que é muito impertinente. Cuidar nem sempre é curar. Muitas vezes cuidar é oferecer conforto, dignidade e amor em cada etapa da vida. E eu acho que é isso que os idosos hoje precisam, né? É exatamente isso, né? A gente fala que nos cuidados paliativos nem sempre é possível curar, né? Mas sempre é possível cuidar.
de várias formas. A gente pensa só que o cuidado é só físico, né? Controle de sintomas, das doenças, mas ele vai muito além. O cuidado paliativo, ele aborda todas as dimensões do cuidado, não só físico, como espiritual, emocional, social. Então, é uma abordagem muito ampla, né? E não é só do paciente, da família também. Por exemplo, a Fernanda cuidou do meu tio, né? Então, e na época a gente nem era sócia, nem nada, né, Fê? Não. E você, Paloma, formou aonde? Eu formei no Rio, na verdade, em Nova Iguaçu. Conta um pouquinho sobre você aí. Eu fiz faculdade no Rio de Janeiro e na Universidade de Nova Iguaçu. Depois eu fiquei lá uns 10 anos, fiquei no Rio trabalhando. Gostava muito de morar no Rio de Janeiro. Nunca tive a intenção real de voltar para Pouso Alegre, mas a vida vai voltou. vai te levando para direções que você não imagina. Então, hoje eu entendo por que eu voltei para cá. E tinha um propósito nisso tudo, né? Eu acredito muito em Deus, então nada é por acaso. Então eu tinha que voltar, tinha que conhecer a Fernanda, a gente tinha que abrir o instituto. Eu acredito muito nisso. E a gente ainda tá no começo, né? Sim, vocês estão caminhando com o instituto, tá né? caminhando. Fez um ano, né, amiga? Fez em março, dia 15 de março, fez um ano que o nosso instituto tá aberto. E assim, para um primeiro ano, a gente já tá muito, muito, muito feliz. Sim. Porque a gente conseguiu fazer o nosso trabalho do jeito que a gente queria, com dignidade para os pacientes, com um trabalho sério, com uma equipe especializada na parte de geriatria e cuidados paliativos. Então, hoje no Instituto, nós temos fisioterapeuta, fono, nutri, estimulação cognitiva, educador físico, fisioterapeuta. Então, assim, a gente tem uma equipe completa com formação na área de geriatria e cuidados paliativos. Que faz diferença. E o que voltando nisso, para o pessoal entender, principalmente para nossa audiência entender, o que é cuidados paliativos? Cuidado paliativo, ele vem para alívio do sofrimento. Sofrimento de toda doença grave, incurável e que ameaça a continuidade da vida. Então, se você pensa numa doença que não tem cura, ou que uma doença passível de cura, por exemplo, um câncer, né? Mas que ameaça a continuidade da vida, tem indicação de cuidado paliativo. Porque você, quando recebe um diagnóstico de câncer, você não sabe se você vai tratar e curar ou se você não vai conseguir curar. Então, a gente fala, eu gosto de pensar o cuidado paliativo como uma abordagem de cuidado. Né? Não só para o paciente, mas como família. E uma abordagem realmente que busca alívio de sofrimento, seja ele qual for. E aí entra as dimensões, não é sofrimento só físico, é sofrimento espiritual, né? Sofrimento emocional, social, que muita gente esquece. Então, é super... Porque assim, é muito simples. Se nós formos pensar, quando uma pessoa adoece, né? Tem como ela adoecer e a família não adoecer junto? Não tem como. Já começa por aí. E quando você olha um doente, muitas vezes nós médicos que fomos formados na medicina tradicional, né? Nós estamos formados para tratar o quê? Sintomas físicos. Mas se existe um sofrimento espiritual, por exemplo, o paciente está culpando Deus pela condição que ele está. Isso é um sofrimento que aumenta, potencializa a dor, por exemplo. Adianta você dar só o remédio para dor? Não, porque também vai, como se diz, mexer no psicológico dele, vai mexer com tudo, né? E outra coisa, quem tá do lado também vai sentir isso, não é só o paciente, E existe um conceito até de dor total, que, assim, é um conceito que vem realmente para essas dores de várias dimensões. E é o que a gente evita, porque é um sofrimento tão grande que dificilmente a gente consegue, quando chega nessa fase, tentar aliviar realmente esse... Só com analgésicos, né? Assim, a gente tem que pensar que, por exemplo, um pai de família que está doente sem conseguir trabalhar, ele é o provedor da casa. Você acha que ele não está em sofrimento, pensando na parte financeira que a família vai passar necessidade? Olha, com certeza. Então, isso tudo é uma coisa que nós pensamos, né? A gente pensa em todo o contexto que envolve aquele paciente, não unicamente na parte física. Então, quando nós olhamos, né, os cuidados paliativos, a gente olha o paciente como um todo,
a gente consegue ver muito mais do que uma simples dor, falta de ar, uma náusea, uma constipação, uma diarreia, que são sintomas clássicos que a gente trata. Por isso que a gente gosta realmente aí de conversar aí nas casas dos familiares, dos pacientes, pra gente entender qual que é a dinâmica familiar, né? Quem que é aquela família, quais são os valores, o que é importante, porque o cuidado paliativo é sobre o outro, o que é importante pra ele, não é o que é importante pra gente. Então, tinha os valores de cada um, né? E outra coisa também, hoje que a internet, com tudo que tem de informação, tem muita desinformação também, né? Sim, muita. Porque o pessoal também acha que, por exemplo, cuidados paliativos, ele entra só na parte ali médica e da parte de enfermagem. Mas no que não entra nessa parte espiritual, que não entra na parte psicológica. Mas o que eu acho ainda pior, eles acharem que o cuidado paliativo é só pro fim de vida, né? Muitas pessoas, eu não tô falando pessoas fora da área da saúde, não. Os próprios profissionais da saúde e principalmente o que eu mais sofro, o que a gente sofre é com os próprios colegas médicos. A gente tem uma dificuldade realmente em lidar com esse sofrimento, né? Porque a gente vem de uma formação onde a Fernanda falou, é linear. Na faculdade, a gente é ensinado a diagnosticar, a tratar e a curar. E quando a gente encontra uma doença que isso não é possível, a gente se sente fracassado, a gente sente frustração. Então, por isso que é tão difícil lidar, né, com essas doenças, com o fim de vida, e por isso que o cuidado paliativo tá aí, pra gente poder abordar também as equipes que sofrem também, porque a gente fala, é o paciente, a família, mas a gente esquece que tem uma equipe toda envolvida também no cuidado que sofre junto, né? Sim. Cada um sofre de formas diferentes, mas o sofrimento tá ali. Então, o cuidado paliativo, se essa abordagem para aliviar o sofrimento, quando que deve iniciar? Só no fim da vida? Não. Desde o E diagnóstico. tem uma idade específica para isso ou não? Desde o diagnóstico da doença. Não importa Pode ser qualquer doença, no caso. Não, uma doença grave Sim. que não tem cura. Por exemplo, insuficiência cardíaca. Porque é muito fácil a gente falar só de câncer, né? Mas também não é só câncer. Então, cirrose, insuficiência cardíaca, um DPOC, paciente com Parkinson, com demência, que é esclerose lateral amiotrófica. A gente esquece também que a gente pensa só também em adulto, idoso, mas o foco aqui é a gente falar da geriatria, né? Mas a gente não pode esquecer que também existem condições nas crianças, doenças genéticas, malformações, então, para tudo isso. E vou além, o cuidado paliativo perinatal. Já ouviu falar sobre isso? Não. Por exemplo, uma gestante. Muito. Eu faço, inclusive, né? Eu trabalho com criança, eu trabalho com gestante, porque... Eu não. Porque a Fernanda vem da medicina de família. Então, acaba que na medicina da família você pega tudo, né? Então, assim, quando você tá com uma gestante, com um neném, que tem uma má formação, que é incompatível com a vida, né? Uma anencefalia, né? Síndrome de Edwards. E aí? Você não pode aliviar o sofrimento dessa gestante, planejar como que vai ser o parto, planejar a finitude da criança. Pra você ter uma ideia, eu tive um caso de uma síndrome de Edwards, eu acho interessante contar esse caso, tá? Tá. Ela veio comigo com 5 meses de gestação, ela já sabia do diagnóstico, né? As malformações da criança. A idade mais ou menos dela? 38. Né? Então, assim, já era o segundo filho dela, então ela já teve a experiência de ser mãe, de maternar, mas ela estava grávida de uma menininha, não vou citar nomes, obviamente, né? E que tinha síndrome de Edwards, com malformações, assim, importantes, que a hora que nascesse a gente sabia que, infelizmente, ia vir a falecer. Porque ela tinha uma falta do diafragma, a criança não tinha o diafragma, que ajuda a respirar, enfim, várias outras malformações. E quando ela chegou até mim, ela falou assim, doutora, eu não quero que a minha filha sobreviva dessa forma, sabendo que ela não vai ter muito tempo. Então, prolongar a vida dela, na verdade, é prolongar a morte dela, porque eu sei que ela vai morrer. E se a gente prolongar um processo de morte dela, isso vai me causar mais sofrimento. Então, eu gostaria de planejar o parto dela para que ela descansasse em paz e que eu pudesse ficar em paz.
Mas isso não é simples. não é simples e também não é todo mundo que tem essa visão, né? Sim. Mas a gente precisa de tempo. Quando a gente fala em cuidado paliativo, é importante a gente ter tempo para conversar sobre coisas difíceis, tempo para fazer planejamento de cuidados. Então, se a gente for pensar só lá no fim da vida, quando a pessoa às vezes não responde nem por ela, né? É muito difícil a gente fazer cuidado paliativo só nessa fase. Sim. Colocar o cuidado paliativo só pro fim de vida. A gente cuida do fim de vida, sim. Mas não é só o fim de vida que a gente cuida. E o que a Fernanda falou, eu acho importante também salientar, porque hoje em dia a medicina evoluiu muito, tem muita tecnologia. Então, muita coisa é possível. Antigamente, não tinha tantas opções de tratamento, tantas intervenções que pudessem aí prolongar vida. Vida em partes, né? Porque eu falo que prolongar tempo. É que antigamente também o pessoal nem falava sobre cuidados paliativos, né? Não. De um tempo para cá que o pessoal veio falando, eu acho que veio junto com a bioética também, né? Mas verdade, o cuidado paliativo ele foi instituído no SUS em 2018. Então recente, se você for pensar, e a Política Nacional de Cuidados Paliativos foi em 24. Nossa, é muito recente. Mas se você for parar para pensar na história, o cuidado paliativo está desde o início, desde a Idade Média. É que não era falado, né? Não era comentado, porque quando a gente sempre fala do latim, né? Então, da onde que vem a palavra? A palavra vem do latim paliar, que é pallium, né, amiga? Do latim pallium. Manto. O manto. Que eles usavam, né, esse vestuário na Roma Antiga como forma de proteção, de acalento, né? Então, para pessoas pobres, né, doentes, peregrinos. Então, o cuidado paliativo tá aí, ó, há muito tempo. E tem marcos importantes, né? Depois teve o movimento paliativista moderno, com a Cicely Saunders, que eu falo, ela é a própria equipe multidisciplinar, né? Eu, por exemplo, a gente não faz cuidado paliativo sozinho, só ela, porque ela era enfermeira, ela era assistente social e médica. Agora a gente não consegue fazer cuidado paliativo por sozinho. Exemplo, eu ouvi falar sobre os cuidados paliativos quando eu fui fazer mestrado. E, por exemplo, eu sou da área de comunicação, não sou da área de saúde, mas como eu trabalhei dentro da faculdade há muito tempo, então eu fiquei, assim, sabendo, né, e a gente estudava um pouco, tudo, e até teve uma vez, tem um professor da área da medicina, que ele até ainda brincou, ele falou assim, se for para mim ficar velhinho, e eu tiver que ser entubado, vocês não me entubam, porque eu, no caso, eu quero ter os meus cuidados paliativos em casa, e eu quero morrer em casa. Ele falou, porque não dá para morrer sozinho dentro do hospital. E aí foi onde que a gente começou a estudar sobre os cuidados paliativos, tudo. Aí, por exemplo, eu ouvi isso em 2007, que eu fiz um mestrado meu de 2006 a 2008. Então, dentro da bioética, eu falava muito sobre isso. Mas agora vocês falando sobre recente, assim, que foi introduzido, né? Sim. E até, graças a Deus que foi introduzido, né? Sim. Tarde, mas foi, né? Sim. E isso é importante também. Falar, né? Por isso que, assim, o movimento que nós fazemos hoje, primeiro é para desmistificar muita coisa, porque muitas vezes quando você fala de cuidado paliativo, as pessoas regalam o olho desse tamanho, achando que, associando mesmo o termo a cuidados de fim de vida, o que não é uma verdade, a gente já falou sobre isso. E também para a gente poder educar as pessoas do tanto que pode ser bom o acompanhamento do cuidado paliativo, né? Porque a gente traz qualidade de vida, a gente foca realmente naquilo que é importante para a pessoa e para a sua família, né? Você acabou de falar aí uma diretiva aí do seu professor, né? Meu professor. Você falou da diretiva do seu professor, que é o que é importante para ele, e nós precisamos também falar as nossas, né? Porque nós que estamos aqui vivendo como se nada tivesse acontecendo, né? No sentido de uma doença grave, a gente acha que a gente não vai morrer. A maioria acha que nunca vai morrer, né? Né? E aí... Mas é a única verdade que a gente sabe. Exatamente. Só não sabe quando. Mas se ninguém sabe sobre as suas preferências, sobre os seus valores de vida, se acontecer um acidente amanhã, e aí? Se a gente não fala sobre isso,
ninguém vai saber o que é importante pra você. Mas hoje ainda é um tabu falar sobre isso, falar sobre morte, sobre fim de vida, porque a gente acha que vai atrair, né? Não pode falar sobre morte que eu vou atrair, não pode falar nada ruim porque, né? Então, hoje em dia, na nossa família, a gente consegue conversar sobre algumas coisas no momento, por exemplo, na minha casa hoje, a gente consegue conversar sobre isso com mais naturalidade, num almoço de família. Mas antes, na época, antes do meu tio vir a ficar doente, nossa, nem passava na cabeça de ninguém falar sobre isso. Eu tentava, mas vira essa boca pra lá. Né? Mas eu lá acho vem você querer falar disso de novo. Mas eu vejo também, Paloma, pelo que eu, assim, como estava na faculdade, como eu falei para você, muitas das aulas de medicina eu também participava. Eu nunca, como assim, não ouvia falar isso dentro da faculdade, dentro da grade do ensino de saúde. Ouvia-se falar um pouco mais dentro da área da enfermagem. Sim. Mas dentro da área de medicina mesmo, nunca vi. Mas, eu acho, se eu não me engano, foi em 2023, mudou, né? Que entrou como da grade curricular. Então, é uma coisa nova, bem novíssima, né? Novíssima. E nem todas as faculdades, infelizmente, colocaram na grade oficial, né? Mas a gente espera que em breve todas tenham. Tanto é que também dentro da grade é o seguinte, ensina vocês a salvar vidas, né? Mas, por exemplo, quando uma pessoa às vezes falece da família, é um baque para vocês. Com certeza. Eu não sei você, Fê, mas na minha graduação eu não tive cuidado paliativo nem geriatria. Né? Então, geriatria eu tive um pouco. Mas essa parte de cuidados paliativos em si, não. Na verdade, eu descobri o cuidado paliativo, igual eu falei, né? Dentro da medicina de família, porque eu trabalhava numa cidade pequena, que é você e você. Que você viu, né? No meu você. Assim, eu trabalhava no Rio, e no Rio eu gostava de trabalhar na Baixada Fluminense, então você vê muita coisa. Então, eu vi algumas coisas que eu não aceitava, né? Não é possível que não tenha o que fazer, né? Então, esse incômodo de ver pessoas sofrendo e não ter o que fazer me incomodava muito. E aí que eu fui buscar mais. E aí que eu encontrei realmente o cuidado paliativo, já estava estudando. Depois, quando eu encontrei a Fernanda, eu falei, olha, me ajuda, o que eu faço? Aí ela foi me dando o caminho. E até te convencer a fazer. Mas assim, o que eu tava falando também é que a gente pensa muito em querer prolongar dias, né? Mas o fato é que o cuidado paliativo, a gente acha que a gente vai fazer alguma intervenção, alguma coisa, e que o paciente vai falecer rápido, né? Que o paliativo vai chegar aqui e vai tirar tudo, né? E não é isso. É super individualizado, não é uma receita de bolo. Na verdade, tem um estudo publicado no New England que fala que quem é cuidado por uma equipe de cuidados paliativos ou pelo profissional de cuidados paliativos, ele vive mais e melhor. Então a gente aumenta aí a sobrevida. Eu só pedi um minutinho para vocês aqui que a gente vai falar aqui do nosso parceiro, a nossa parceira, né, a Vanessa. Ela tem um disco Marmitex, que ela faz as marmitas pequena e grande, certo? Vocês podem, no caso, pedir diretamente lá o Marmitex para ela. A comida dela é chamada comida de mãe porque o tempero da comida dela é caseiro. O feijãozinho que ela manda pra gente aqui, vocês não têm ideia. O sabor que tem, o tempero que tem, é muito bom. E além dela mandar as marmitas pra gente, ela serve também lá. Se a pessoa quiser comer lá, pode comer lá. Ela faz o prato feito lá. É de segunda a sábado, tá? O telefone dela é 9988-0292. Ela tá lá no bairro Belo Horizonte, na rua Aparecida Terezinha Garcia, 107-1, do bairro Belo Horizonte. Um abraço aí para nossa amiga Vanessa, do Comida de Mãe, que a comida dela é maravilhosa. Faça um pedido para lá vocês verem, que vocês vão ter um almoço aí com aquele saborzinho de comida de mãe. Se a gente não tivesse acabado de almoçar, né, já ia dar vontade. É uma delícia a comida dela. Nós aqui da G7, a gente almoça a comida dela todos os dias. E não enjoa. Não enjoa, por causa do tempero dela. Certo? O tempero é aquele tempero de mãe mesmo, bem quentinho. Ela faz a costela, que eu falar para vocês, que delícia. Olha, eu não estou com fome, mas você tá ativando as minhas você continuar falando sobre isso. É muito bom. Muito obrigado, Vanessa, tá? Então, voltando aí, gente, deixa eu
perguntar, e qual que é o papel de vocês perante a família? O que vocês ajudam na parte dos cuidados paliativos, informando a família? Olha, inúmeras coisas. Muitas. Muitas famílias se sentem perdidas quando recebem um diagnóstico assim muito grave, né? E principalmente quando tem muitos médicos envolvidos no cuidado, porque às vezes o paciente tem muitos médicos. Então, quando conheci vocês mesmo, nossa, eu levei aquele baque, porque eu parei com um monte de coisa, né? Eu parei assim de trabalho, parei com relacionamento, parte financeira, profissional, tudo para ajudar em casa. É exatamente isso, porque a maioria das pessoas faz o que você fez, né? De deixar de viver a própria vida para cuidar do familiar que está precisando, né? Então, geralmente, é o filho que para a sua vida para ficar em função realmente ali do... E existe uma sobrecarga, né, amiga? E quem cuida de quem cuida? Então, aí que eu acho que a maior dificuldade, o maior problema tá nessa relação, porque o pessoal não vê isso. E outra coisa também, às vezes até os próprios familiares não veem isso. Acho que é tipo de uma obrigação, né? E empurra ali, né? E até mesmo assim, a minha dor eu deixo para depois. Ele que é importante agora. Sim. Mas a gente tem que olhar para ele também com carinho, acolher, porque ele também está sofrendo. Sim. Né? Então, e existem também lutos complicados. Sim. Então, a gente tem que... E a gente fala que depois, como cuidado paliativo também é para a família, depois que o paciente falece, a gente continua acompanhando a família, porque existe o processo de luto. Sim. E não é só aquele processo que a gente comenta, né, de 7 dias, porque o luto vai depender de cada pessoa. Tem gente que às vezes vai um mês, tem gente que vai um ano, tem gente que às vezes toda... isso que eu ia falar. E posso te falar uma coisa? Por exemplo, na demência. Quando você recebe um diagnóstico de demência, a sua família acompanha você deixando de ser quem você é. E isso é um processo de luto também. Então é um luto em vida, que ela vai perdendo a pessoa, tendo a pessoa, e depois um processo de luto quando ela falece. E eu não falo nem só da demência. Por exemplo, os pacientes idosos. Vamos voltar para o idoso, né? Que é o foco. Os idosos, quando são frágeis, costumam perder funcionalidade, ficam mais dependentes. Isso também é uma perda. A perda da autonomia, da funcionalidade, também causa muita dor, muito sofrimento. Sim. E a gente precisa acolher esses pacientes também. Então, a fragilidade na geriatria é uma das coisas que é mais importante. Por isso que é tão importante a gente planejar o envelhecimento. Quando a gente fala de acompanhamento geriátrico, a gente não está falando só pegando 80, 90 a mais. É um acompanhamento que vai desde o começo, lá com 50 anos, para você já planejar seu envelhecimento de forma saudável. É para ir no geriatra, gente, quando tiver quando tiver bem. Não precisa procurar o geriatra só quando tiver doença, quando tá mal, quando as coisas não estão indo muito bem. Até brincaram pra mim aqui. Você já pode ir, tá bom? Até brincaram pra mim que não era me falar muito sobre a minha pessoa, não. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque todo mundo tem a visão de que o geriatra, a hora que eu tiver com 70 anos, eu vou no geriatra. Mas aí, às vezes, com 70 anos, você vai, na verdade, acompanhar doenças já instaladas e consequências dessas doenças que a gente não conseguiu acompanhar antes, planejar ou às vezes jogar mais para frente, porque é um envelhecimento que nós queremos com qualidade, com funcionalidade, né? Então, tem coisas que quando instaladas é difícil a gente reverter. Sim. A gente consegue ali dar uma estabilizada, deixar às vezes que essa progressão ocorra, mas reverter é muito difícil, por isso que a gente fala que precisa acompanhar o quanto antes, para a gente trabalhar em cima de prevenção de doenças, promoção de saúde, que é o que vai fazer diferença a longo prazo. E a gente sabe também que com o envelhecimento as pessoas vão também adquirindo outras doenças também, né, ou como se diz, aumentando aquelas próprias doenças que ela tem, vamos supor, tipo diabetes, às vezes é tipo 1, passa para tipo 2, ou vice-versa, e aumenta, por exemplo, pressão arterial, às vezes um problema também cardíaco, tudo que vai ajudando devido à idade, né? Sim, as doenças elas vão se agravando, porque quanto mais a gente está vendo que o envelhecimento da população ele está ficando, né, mais longevos, os nossos idosos estão ficando cada vez mais longevos, ou seja, hoje em dia é comum a gente atender 90, 100 anos,
né? Antigamente isso não acontecia, porque a medicina melhorou muito, o acompanhamento melhorou muito. Então, quando você tem mais tempo de vida, você tem mais doenças crônicas. E essas doenças crônicas, elas precisam ser acompanhadas de perto, para que isso não interfira na funcionalidade, na qualidade de vida dessa pessoa, né? Porque viver não... para cada um é de uma forma. Agora, viver com qualidade é o que todo mundo espera. Sim. Concordo. Exatamente. E, assim, quanto mais doença, mais remédio, né? A gente brinca que na geriatria, a polifarmácia, que é esse excesso de medicação, então, se você toma 5 remédios ou mais, já é considerado uma polifarmácia, e isso por si só já é um problema, né? Então, a gente precisa realmente acompanhar cada vez mais de perto, cada vez antes, para a gente conseguir um desfecho melhor. Porque hoje em dia as pessoas colocam culpa na idade. É tudo normal da idade. Ah, tá esquecido. Ah, então é normal do envelhecimento. É assim mesmo. Ah, tá com dor crônica. Ah, é normal do envelhecimento. Tudo é normal do envelhecimento, nem sempre é assim. Existem muitas condições que não é normal do envelhecimento. Se compromete o seu dia a dia, a sua rotina, o seu bem-estar, não é normal do envelhecimento. Então, isso precisa ser levado a sério. É um erro a gente pensar que o idoso, ele vira uma criança. Eu sempre ouço essa frase assim, pega na minha espinha. Idoso não é criança. Não vira criança. Na verdade, o idoso, ele vai perdendo funções e ele tem uma história. E essa história, a gente precisa respeitar essa história dele. E trazer ele para o cuidado. Exatamente. Às vezes você vai na consulta, a gente tem médico que fala só com o familiar. Não olha para ele. Não, é isso que às vezes acontece. Acontecia muito. E acontece muito. Isso acontecia muito em casa também. Isso eu via diretamente. Eu falava outra coisa também que eu sempre falava assim para a equipe que estava lá. Que você está falando para mim, ela é lúcida, ela está sabendo de tudo que está acontecendo. Sim. Então, ela está sentindo o que você está falando. Então, se você, por exemplo, assim, tem alguma coisa que você quer falar que possa, no caso, ela sentir, ou você chama a gente de lado e conversa com a gente, ou mude a comunicação, porque ela vai sentir. Coloque ela dentro da que ela vai estar dentro, ela está sentindo o que está acontecendo. Porque ela sabe o que está acontecendo em volta, né? Sim. E a mesma coisa eu vejo família, hoje. Às vezes, não quer conversar sobre essas coisas difíceis, porque como forma de proteger aquele familiar. Sim. É aquele zelo de criança também, né? Eu quero proteger do sofrimento. Mas é difícil a gente proteger de tudo. Não. E não é possível. Não tem jeito. Porque a pessoa que tá doente, ela sabe que tá doente. Sim. Ela sente no próprio corpo que tem alguma coisa errada. Eu costumo dizer que quando a gente protege mente para o nosso idoso, né, não conta o diagnóstico do que realmente está acontecendo, quando ele quer saber, obviamente, né? Porque às vezes eu sempre converso com ele, o senhor tá percebendo que as coisas não estão indo bem. Você quer saber o que tá acontecendo? Porque às vezes eles não querem saber. E tá tudo bem. Mas quando eles querem saber, mas a família não quer que conte algum diagnóstico de câncer, demência. Um nome, né? Cerco do silêncio. Cerco do silêncio. Que é muito comum. Só que o idoso, ele tá sentindo no corpo dele que tem alguma coisa errada. Ele não é bobo. Ele tá vendo que as pessoas estão cochichando. Sim. Então ela tá vendo que tá tomando remédio. Tá indo no oncologista. Você acha que ele não tá entendendo? Então, assim, o fato dele não saber realmente a situação... Pode gerar mais sofrimento. Ele fica imaginando, criando coisas na cabeça de que pode estar acontecendo algo mais grave, às vezes, do que está realmente acontecendo. E não precisa também chegar e contar tudo, né? A gente de uma sempre vez pergunta o que é importante, o que o senhor quer saber hoje. Amanhã, se o senhor quiser saber outra coisa, a gente conversa amanhã. Sim, né? Então, quando a gente vai trazendo isso de forma mais leve, a família também vai aceitando melhor essa comunicação e a gente consegue ter um apoio melhor e maior, porque todo mundo está sofrendo sozinho. A família sofre sozinha porque não quer demonstrar fragilidade perto do paciente e o paciente também não quer mostrar que está sofrendo para a família. Todo mundo quer tentar ser forte. Eu vejo também uma coisa que eu acho muito importante falar, que eu participei de uma atividade que vocês fizeram lá no Horto, né? E o quão importante também é entrar atividade física na vida do idoso, principalmente dentro do cuidados paliativos, né? Aí, se vocês quiserem falar um pouquinho também sobre isso, que eu achei muito interessante aquela abordagem que vocês fizeram no Horto. Tem muitos pilares aí do envelhecimento saudável, mas eu acho que a atividade física vem
em primeiro lugar, eu acho. Você acha, Fê? Porque quando Junto a alimentação. Porque quando a gente fala aí realmente no envelhecimento saudável, de preservar a autonomia, funcionalidade, tá diretamente ligado à qualidade muscular. Então, se a gente não pratica atividade física, não come adequadamente, a gente vai perder musculatura. E se a gente perde músculo, a gente perde função. Então, a atividade física, ela tem que ser inserida na nossa vida. E o quanto antes, melhor. Precisa fazer todo dia, precisa ser uma atividade específica. A gente fala que a musculação é o ideal, porque é o exercício que mais vai trabalhar a musculatura. Mas não precisa ser igual para todo mundo. Pessoas que são sedentárias, os nossos pacientes são de um outro tempo. Eles vêm de uma vida completamente diferente. Então, a gente conseguir mudar esses hábitos de uma hora para outra é muito difícil. Mas não é impossível. Só vai ser impossível se a gente colocar de uma forma, se a gente impor, né, que ele precisa fazer isso quantas vezes na semana. Então, se a gente for de forma leve, gradual, acompanhando, vendo o que está funcionando, o que não está funcionando e mudando a estratégia. Não assim, você vai lá, você precisa fazer 3-4 vezes na semana, musculação, 1 hora. E só volta aqui se realmente fizer o que eu tô mandando. Não é assim, né? Ou senão, te vejo daqui 3 meses. Não, o cuidado ele precisa ser contínuo. O cuidado, a gente fala que a consulta é super importante, mas o cuidado, ele acontece principalmente entre as consultas. E é isso que a gente quis trazer para o nosso instituto. O acompanhamento desses pacientes e dos familiares de perto. Porque eu não quero que eles vão lá e eu só vou ficar sabendo que está dando certo, se não tá, como que ele tá, no dia das consultas, porque pode demorar as consultas e a gente perde tempo, e na geriatria a gente não pode perder tempo. Então, se alguma coisa musculatura não é só para andar, né? É para falar, é para comer. É para tudo, pra engolir. Né? A gente esquece tudo, que a gente tem músculo para fazer deglução. Então, assim, às vezes eu vejo um paciente lá, eu não quero fazer, não sei o quê. E aí eu trago de uma forma muito clara para ele, né? Porque eu acho que quando ele entende o que significa, né, a musculação, né, o Pilates em si, preservar a massa muscular, eu acho que aí ele consegue entender e vai. Porque quando você pergunta para qualquer pessoa, você quer chegar com 90 anos? Você vai chegar. Você quer chegar a 90 anos fazendo de tudo? Ou você quer chegar a 90 anos totalmente dependente? A resposta é unânime. Todo mundo quer chegar. Mas ninguém quer fazer o que é preciso. Exatamente. Então, quando a gente traz essa consciência da necessidade, né, da pessoa, do acompanhamento ali, você fazer sua parte também, as coisas ficam mais leves. Porque às vezes jogam a responsabilidade só em cima do tratamento do médico e esquece que a gente tem que fazer a nossa parte. De tomar medicação, de comer a proteína, de fazer atividade física. Isso é uma coisa que ninguém vai poder fazer por você. Então é necessário que a gente tenha essa consciência das nossas responsabilidades. E você acha que a gente gosta de fazer às vezes? Muita gente não gosta. Mas eu falo que assim, eu já gostei. Hoje eu não gosto, mas eu faço. Porque é preciso. E é uma coisa que a gente leva muito para nossa vida. A gente não quer ficar falando coisas que a gente não vive. Então, a gente trouxe essa mudança pra gente também, pro nosso ambiente, pra gente construir junto essa longevidade com os nossos pacientes. Porque, na prática, é muito fácil falar. E eu falo assim que hoje em dia, com tanta informação, né, com inteligência artificial, Google, enfim, é muito fácil você saber o que precisa fazer. O difícil é você conseguir realmente fazer e colocar em prática. Então, o que eu achei interessante naquele evento que vocês fizeram, porque vocês uniram vocês da área médica, né, e vocês uniram os outros também profissionais, né, porque foi, se eu não me engano, teve professor de educação física, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, né? Se eu não me engano, tinha fono, né? Tinha então, psicólogo. Então, eu só não lembro se tinha alguém da área espiritual. Não, o nosso capelão não foi, né? Mas assim, eu achei muito legal porque... Tava infiltrado. Não, no dia até, parece que teve até um rapaz que eu acho que passou mal, não sei se foi você que atendeu ou se foi a Fernanda.
Ah, foi você. Verdade. Então, eu foi fiquei até um sabendo rapaz, depois. eu acho que ele não tinha se alimentado, né? Eu acho que ele teve um pico de hipoglicemia, né? Sim. E aí ele nem estava fazendo parte do evento, ele foi buscar uma senhora é isso que eu ia entrar agora. Teve um pico de hipoglicemia. Então, o que eu achei interessante, porque não foi só o pessoal que como se diz, os idosos, foram os familiares. A gente os familiares participaram, envolveu todo mundo, né? Isso que eu achei muito interessante no dia. Porque outro problema do envelhecimento é o isolamento social. A gente acha que isso não é um problema. E é muito comum e a gente tenta não ver isso como um problema, mas isso é um grande problema e traz muito sofrimento para o idoso e muitas consequências ruins. A pandemia mostrou isso, né? Sim. O quanto que foi maléfico para os nossos idosos que precisaram ficar em quarentena. Que aí não tinha contato com a família, não tinha contato com ninguém. Muitos deles, depressão, aumento de quadros de demência, não tinha para onde ir. Então, isso piorou muito. Isso foi um exemplo grande, né? Então, o que a Paloma diz faz não tá muito. Bom, o resto também não vai estar. Não. Muitos sofrem aí de dor crônica. E quando a gente não trata o humor, essa dor crônica não vai melhorar também. E tem dores que realmente é essa do abandono, né? Que os idosos sentem isso, que estão... Porque... querendo ou não, cada filho vai viver sua vida, né? Tem aquele ninho vazio e isso traz muito sofrimento. E às vezes, mesmo quando tá com a família, eles não envolvem o idoso na conversa. Às vezes o idoso tá ali no meio da família, mas ninguém tá conversando com ele. Então ele não consegue se sentir incluído. Então estar presente ali num grupo onde tem pessoas que passam pelas mesmas experiências que você, isso faz toda a diferença. E é isso que a gente busca também conexão, com esses eventos. Eu fazia muito isso com a minha mãe, por exemplo. Às vezes eu pegava ela, levava ela pra cozinha, levava ela pra área. Às vezes pegava ela, colocava ela no carro, falava, mas só vamos dar uma volta. Eu chegava no final do ano, por exemplo, sabe que quer ver as duas? Vamos. Mas eu não consigo andar. Não, põe só no colo lá, põe só no carro e levo. Fazia isso, e levava pra roça às vezes. Aí o pessoal até virava e falava assim, mas ela tá com alimentação parenteral. Não, mas dá pra levar, fecha aqui e leva, e depois ela... Pra tudo tem um jeitinho. A gente dá um jeitinho pra tudo. Eu acho que é isso que é interessante. É você colocar, no caso, todo mundo envolvido, né? E às vezes muitas pessoas não pensam nessa forma de envolver o idoso, ou no caso a pessoa que está ali precisando desses cuidados. No Instituto a gente está cada vez mais trabalhando nessa construção de grupos, de conversa, grupos de luto. Então, dentro do Instituto a gente busca trazer não só os pacientes, né, para vínculos, para grupos, para socializar mesmo, que é uma coisa super importante, para eles se sentirem presentes e fazendo parte ali de um grupo, que eles se sintam apoiados, que eles se sintam ouvidos. Então a gente tem cada vez mais trabalhado isso lá, né, Fê? Sim, com certeza. Aquelas meninas mesmo da enfermagem, que eu já conhecia elas porque, como se diz, fui criado com elas na realidade, né? E eu sempre tô passando para elas, algumas pessoas também de cuidados paliativos, tudo estão precisando. Porque eu faço parte de um grupo, e nesse grupo lá sempre estão precisando de pessoas que precisam de enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, desse lado do cuidado paliativo. E outra coisa que a gente está também tentando implementar é a educação mesmo, né? Porque eu acho que é a grande barreira hoje. A gente, dentro do serviço hospitalar, a gente já tentou fazer inúmeras vezes e a gente segue tentando. Eu falo que o paliativista, ele é persistente, né, amiga? Então, a gente continua lutando e eu acho que é isso. É falta de informação, é falta de educação nessa área, porque... Já melhorou muito. Já melhorou muito. Sabe, quando eu implementei a equipe de cuidados paliativos... Ainda tem muito para evoluir. Nossa, assim, era muito, assim, eles viravam o nariz pra gente, sabe? Então era muito difícil. Muito difícil. Os médicos mais antigos não aceitavam que nós abordássemos os pacientes dele, tinha uma questão assim, como se a gente estivesse roubando e decretando o fim e retirando o tratamento deles. Eles não conseguiam entender qual era a função ali do paliativista, né? Hoje em dia, eu vejo que isso já melhorou muito. Muito. Lógico, ainda tem muito a ser feito, né? A gente percebe que, assim, a gente já evoluiu, mas ainda tem muito para evoluir. Mas eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha,
né? Você vai picando cada hora um que vai passando para frente, porque quando você vivencia a experiência de um cuidado paliativo, de ter um paliativista, de ter uma equipe séria que faz as coisas certas do teu lado, você vai indicar para os outros. Sim, não, com hoje em certeza. dia os próprios familiares indicam, né? Não, precisa da equipe sim, chama lá o paliativo, você vai ver, você vai gostar. Segurei um pouquinho, Paulo. Vamos falar aqui do nosso parceiro aqui, o Rodrigo, que é do Café Fazenda Pinhalzinho. É um café gourmet 100% arábica. Esse cafezinho que vocês estão tomando aí, o que vocês acharam desse cafezinho? Vou até aí? tomar de novo antes de ir. Então, tem o café torra média, o torra escura, ele tem moído ou em grãos, é um café totalmente artesanal, o Rodrigo faz junto com a esposa dele nessa fazenda. O telefone dele é 9976-7976. O Rodrigo entrega esse café, por isso que eu falei para vocês, parem de comprar café em supermercado, liga para ele que ele entrega para vocês. Eu confessei aqui que eu não sei fazer café. Então, meu café é horrível. Vamos ver se o do Rodrigo eu consigo. É o excelente café dele. E outra coisa também, a vantagem do café dele, ele entrega para você lá no instituto, para vocês, tá? É um café que ele vai te dar toda aí a garantia, todo o processo do café. Não é aquele café que a gente compra no supermercado que vem aí misturado com folha, com um pedaço de pau, carvão no meio. É um café 100% arábica. Tem o nosso amigo aqui, o Carlinhos, que faz parte que gosta desse clube de café, né? Que ele pode indicar aí o café do Rodrigo. E mais uma vez, falando o telefone dele, 9976-7976. Compre o café do Rodrigo que vocês vão adorar aí. E nada melhor que eu vou deixar um cafezinho para minhas amigas aqui, para elas provarem em casa, tá? Adorei. Vamos ver se o Gui vai aprovar amanhã. Tenho certeza que ele é amante de café também, né? Ele é, mas coitado, ele sofre todo dia com os meus cafés. Fernanda já tentou me ensinar, mas nem assim. Então, vocês falando nessa parte aí agora da saúde, principalmente nessa parte da educação, é aquilo que eu falei lá atrás, né? Eu vejo ainda que falta muito ainda na parte da educação para poder melhorar essa parte dos cuidados paliativos. Por isso que a gente também tá com essa ideia, inclusive, de expandir mesmo para a região, porque a gente não tem pacientes só aqui, a gente acompanha pacientes em toda a região e a gente vê a dificuldade que a gente tem para acompanhar esses pacientes, principalmente os das regiões vizinhas. Aqui já tem essa dificuldade, mas a gente consegue melhor. Agora, as pessoas de cidadezinhas aí, vizinhas, sofrem bastante. E a gente precisa melhorar essa assistência. Sim. Nem sempre a gente consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a gente precisa contar com a equipe que está no hospital, no pronto-socorro. E por isso que a gente quer mesmo passar para frente esse conhecimento, essa informação, para que todos possam realmente praticar o cuidado paliativo. Nós temos um serviço hoje dentro do Instituto que é de capacitação de equipes. É isso que eu ia perguntar para vocês. A gente tem essa oferta, né? Então, nós oferecemos para prefeituras que pode capacitar tanto a atenção primária, que eu acho que é a porta de entrada ali, né? Uma médica de família falando de atenção primária, né? Mas é a porta de entrada, é onde tudo chega na atenção primária. Começa tudo pela UBS começa mesmo, tudo por né? ali. E assim, não só ali na atenção primária, mas também na atenção hospitalar. Então, se você tem as duas equipes bem capacitadas, entendendo o que são os cuidados paliativos, entendendo o que a gente faz, porque o cuidado muda muito, né? Você vai falar, por exemplo, para uma enfermeira que ela tem que passar uma sonda nasentérica na região retal para poder fazer medicação no paciente que está em fim de vida, para não precisar passar na parte, né, na narina que gera mais sofrimento. Sim, que é o pessoal mais tira e vai mais achar que a gente né? tá louca. Ele vai achar que a mulher tá louca, entendeu? Mas não é. Isso é muito bem sedimentado nos Estados Unidos. Nós estivemos numa roda de conversa nesse último congresso de cuidados paliativos, que foi o latino-americano. Nós conversamos com um grande idealizador dos cuidados paliativos nos Estados Unidos na nossa frente, falando que ele faz isso lá nos Estados Unidos. Então, não é coisa que a gente tira da nossa cabeça. Cuidado paliativo não é achismo, é bem documentado. Existem estudos, tem tratado para isso. Sim.
tem pesquisas, então tá tudo muito sedimentado o que a gente faz. Só que quando você sai da medicina tradicional e entra nessa parte dos cuidados paliativos, que você mostra que essas outras opções, elas existem, mas você não... Às vezes um técnico de enfermagem, obviamente não tô falando mal, mas tá há 30 anos de serviço, que tem extrema experiência, você vai virar às vezes para falar sobre isso com ele, você acha que ele vai aceitar de cara? Não, ele vai falando assim, eu faço isso todo dia, isso que é minha Nunca vi isso. Nunca vi uma coisa dessa. Então, assim, é importante a gente mostrar esse outro lado dos cuidados paliativos, né? Um Buscopan composto, você vai utilizar, né, a parte da escopolamina e tem a da dipirona. Dipirona você usa para dor, mas escopolamina você pode usar para secretividade pulmonar, inclusive até inalatório, Buscopan simples, obviamente. Até a parte inalatória você pode fazer inalação com Buscopan simples, que melhora a secretividade. A gente faz muita coisa que é fora, né, fora assim, para a maioria dos médicos, fora do hábito, fora do né? hábito deles, em questão de controle de sintoma, porque o paliativista é o que realmente é o especialista em controle de sintomas. Uhum. Então é a gente que eles vão recorrer quando não estão conseguindo controlar algum sintoma. E a gente tem bastante armas aí para lidar com isso. Tem outra coisa também, né? Eu falo isso por experiência própria. Por exemplo, às vezes tinha coisa que acontecia com a minha mãe, às vezes tinha coisa que você ia fazer não dava certo. Então você tinha que fazer ali todo um malabarismo para tentar fazer de outra forma e que desse certo. Sim. E isso, como se diz assim, eu escutei muito, né? Ah, mas isso não pode ser feito. Falei, não, desde que seja bem esterilizado, tudo certinho, você não pode fazer uma coisa de qualquer jeito, né? Sem um cuidado, como se diz. Por isso que já chama cuidado, né? Se você tem respaldo para isso, por que você não vai fazer? Às vezes você vai aliviar aquela dor naquele momento da pessoa. E tem gente que fala assim, não, mas que absurdo, isso aí não dá para fazer em casa, tem que fazer no hospital. E às vezes você leva pro hospital. Não precisa. Não, e chega lá, o que acontece? Você corre o risco de pegar uma contaminação, uma infecção, muitas outras coisas que você poderia ter evitado, né? E sabe uma coisa, Heraldo, que eu tenho percebido? À medida que a medicina avançou, a morte no hospital, ela foi se tornando algo conhecido como melhor, né? Porque morrer no hospital era melhor, que não dava para morrer em casa. Isso que antigamente todo mundo morria em casa. Sim, né? Sim. Agora, que inverteram, né? Inverteram. Porque você ter o que fazer de aparatos técnicos, de medicação, não significa ter que fazer. Você vai fazer? Exatamente. Não necessariamente, às vezes não tem indicação para aquilo. É o caso que eu contei lá atrás desse médico, que ele, por exemplo, como médico, ele falou, não, eu quero morrer em casa, eu não quero morrer no hospital. Mas a gente fala até de intervenções, nem tudo que é possível fazer, a gente deve fazer. Então a pergunta é sempre, não é o que a gente pode, é o que a gente deve fazer naquele momento. Sim. Quando a gente pensa em cuidado paliativo, a gente tem que pensar na proporcionalidade do cuidado. Sim. Fazer esse tipo de intervenção é proporcional? Tem benefício? Vai causar mais benefícios do que malefícios para aquele paciente? Vai de acordo com os valores dele e da família? Então a decisão não é simples. Sim. Quando você pensa numa cirurgia, numa medicação, uma transfusão, então não é simplesmente ir lá e desligar o aparelhinho. Não. Você tem que entender todo o contexto, o que é importante, se aquilo vai trazer mais benefício do que malefício. E aí sim, entrar numa decisão compartilhada com a família. Compartilhada não quer dizer que você vai jogar a decisão para a família. Ou seja, uma coisa que me mata. Cardápio? Nossa! Mata isso. Pois vamos explicar o que é isso. Cardápio. Chega o nosso querido colega, né, desavisado, que não sabe sobre cuidado paliativo, aquele paciente numa situação, né, mais fragilidade, aquela coisa toda. Você quer ou não quer que entube seu pai? É um checklist, você pega lá e fica ticando. Você quer ou não quer que ressuscite? Pode ou não pode passar sonda? Entra ou não entra droga vasoativa? A família nem sabe o que é droga vasoativa, muitas vezes. Que tá acontecendo, não, a família ela não tem condição técnica de responder isso. Essa responsabilidade é nossa. E outra coisa também que eu já vi, isso dentro do hospital mesmo. Às vezes o cara, às vezes é um colega de vocês médico, mas ele não é daquela especialidade. Ele não sabe.
Ele não tem informação sobre aquilo. Mas e às vezes ele fica naquela coisa. Mas, assim, mas ele horrível, vai atrás, sabe? ele vai atrás, no caso, de buscar informação para poder resolver aquilo. Mas assim, Heraldo, o que a gente queria no cuidado paliativo é que todo mundo tivesse acesso aos cuidados paliativos, porque em qualquer especialidade você vai lidar com pacientes com doenças graves e com sofrimento. Então, assim, a gente viu mesmo na pediatria, na ginecologia, então não adianta. O sofrimento evitável, ele tá em toda parte. Não é só para uma especialidade. Sim. Então, assim, o paliativista, o especialista, ele precisa... Ele tem a noção de cuidados paliativos. E principalmente não trazer esse cardápio, que é o que a gente tava falando aqui. Por quê? O que significa quando você pergunta isso para um familiar? Você tá jogando uma responsabilidade que ele não sabe. Que ele não tem ideia. E aí, o que ele vai pensar a vida inteira depois? A culpa é minha. Eu falei para não entubar, eu que matei. Ele não tem capacidade técnica para isso. E pode acontecer o seguinte, isso eu já vi em muitos familiares, até na minha família mesmo eu já vi. Você matou ela porque é o seguinte, ela não queria ir. Eu falei assim, não é que ela não queria ir, ela não sabe o que está acontecendo, ela não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Então tem coisas que, por exemplo, aconteceu com a minha avó, por exemplo. Minha avó foi fazer um tratamento de angioplastia, certo? Em São Paulo. E isso há 30, 40 anos atrás estava começando a angioplastia. Só que ela estava com 90% das vezes todas entupidas. Aí o que acontece? Aqui não tinha tratamento, ela foi para lá. Aí chegou lá, meu avô não sabia o que estava acontecendo, tudo porque mora na roça, tudo, né? E ela veio a falecer, porque ela tinha um diabetes muito alto, estava com as vezes todas desse jeito. E resumindo, ela faleceu. Uma das irmãs da minha mãe falou assim, você matou ela, porque ela não queria ir. Eu falei assim, gente, ela não falou que não queria ir, ela não queria sentir dor. É diferente. Exatamente, você tocou num ponto importante, porque o que a gente precisa para parar e pensar mesmo é o que está por trás da pergunta que os familiares fazem. Nem sempre quando perguntam também quanto tempo ele tem, ou o próprio paciente pergunta. E outra coisa que às vezes acontece é que a pessoa é mais fácil você colocar a culpa em alguém, entendeu? Do que você chegar ali e falar, não, o que eu podia fazer para resolver isso? Qual que é a solução que poderia ser feita? Identificar o que está por trás da pergunta, o sofrimento que está ali angustiando é o que faz a diferença. Nem sempre a pessoa quer saber exatamente os dias ali que ela tem de vida. Ela quer saber se vai dar tempo de reconciliar com quem precisa. Isso é importante. A gente não pode tirar isso das pessoas. Quando a gente comunica, quando a gente explica o que está sendo feito, qual é a fase, porque a gente não é Deus, a gente não sabe o tempo de ninguém. Mas conforme as condições de clínicas agravam, conforme a evolução da doença, a gente tem uma ideia. E a gente consegue porque a gente tem algumas escalas que a gente utiliza, né, para ver de acordo com a funcionalidade, mais ou menos o tempo de vida. Mais uma vez, não é achismo. Então, assim... A gente não tem bola de cristal. Não, com certeza. E assim, a gente vai lidando com essas situações, é lógico, né? A gente sempre traz. A gente nunca fecha tempo assim, você tem 3 meses. Não. É de horas a dias, de dias a semanas, de semanas a meses. E por aí a gente vai. E em cada fase a gente vai preparando de formas diferentes. Exatamente. E assim... Quando a gente faz uma construção com esse paciente, com essa família, fica muito mais fácil de tomar decisões compartilhadas, que são diferentes de você dar o cardápio. Quando você dá o cardápio, você joga a responsabilidade que é tua em cima do outro para tomar uma decisão que deveria ser sua. Quando eu falo de tomar uma decisão que deveria ser sua, é nesse sentido, olha, eu estou vendo que seu pai está assim, assim, assado, olha o que aconteceu nele nos últimos anos, você vai fazendo um recordatório, mostrando a história da doença dele, em que momento a doença dele está, e aquilo que é tecnicamente indicado. Depois do que é tecnicamente indicado, você pergunta para a família o que você acha, o que isso é compatível com os valores seus, do paciente. Isso numa conversa com o próprio paciente e com a família, tá? Com certeza. Aí sim, você dá munição para a família
decidir junto com você aquilo que encaixa melhor dentro daquilo que é tecnicamente aceitável, junto com os valores dele. Isso é uma decisão compartilhada. E até mesmo quando a gente fala desses assuntos difíceis, porque tem muitas doenças aí crônicas, principalmente a questão das demências, que a gente sabe como que vai desenrolar a doença. Então, por que a gente não conversa das coisas antes? Sim. Porque quando se instala ali o problema, pra gente definir coisas de uma forma rápida, é difícil. Sim. Os familiares, eles precisam entender o que acontece, o que vai ser dali pra frente. Então, quanto antes a gente começar a conversar sobre essas coisas, não é que fica mais fácil, fica menos difícil. Porque quando chegar lá na fase, a gente vai falar assim, ó, lembra daquela conversa que a gente teve lá atrás, que eu falei que esse dia ia chegar? Então, estamos nesse dia. Então, assim, fica mais leve. A pessoa já teve tempo para pensar, para trabalhar sobre aquilo. E o que eu acho que é mais importante também a gente pontuar é que o cuidado paliativo, ele é mais um cuidado. Não é uma coisa ou outra. Ele vem junto com o cuidado curativo. A gente está andando junto, porque Sim. as pessoas pensam que é uma coisa ou outra. Não, por que não pode ser as duas coisas? Cada um trabalha numa área. Né? Então, os outros médicos estão trabalhando visando a doença e a gente está trabalhando o paciente, os valores, o que é importante, o que não é, ajuda no enfrentamento de uma doença grave. Então, assim, o paliativo, ele vem para somar. Meninas, a gente tá terminando aqui. Vamos fazer um bate-bola agora, certo? Mas fica aí uma próxima. Quem sabe a gente faz um programa junto aí. Porque tem muita coisa para falar aí de geriatria, muita coisa para falar de cuidados paliativos, tudo. E eu falei para vocês que eu vou fazer um bate-bola um pouquinho diferenciado, né? Lá vem. Não, mas vai ser mais voltado à área de saúde, tá? Começa com a Fernanda. Uma palavra que representa para você, Fernanda, envelhecimento saudável. Preparação. Você. Autonomia. Muito bom. Segundo, uma qualidade indispensável em um profissional de geriatria. Uma palavra só? Pode dizer, não, pode falar uma frase se quiser. Uma palavra só? Não tem como. Eu acho que o profissional de geriatria, ele tem que ter sensibilidade, humanidade, escuta e observação. Você tem que ver quem que você tá lidando. Paloma? Ela falou todas as palavras. Então tá. Agora começa com você, então depois eu passo pra ela. Que a bola sempre fica pra mim. É difícil, assim. O que significa qualidade de vida pra você? Qualidade de vida... É uma palavra também só? Ué, você só quer uma palavra? Não, pode ficar também. Qualidade de vida é conseguir continuar fazendo as coisas que eu gosto. Por exemplo, viajar. Gosto bastante. Fernanda. Autonomia. Muito bom. Qual a maior lição que os idosos ensinam diariamente para vocês? Nossa, é muito interessante viver a geriatria, porque a gente fala que a gente mais aprende com os idosos do que realmente a gente ensina para eles. E é assim, cada dia é uma história diferente, uma experiência diferente e um aprendizado diferente. Eu sempre aprendo com os meus pacientes e eu adoro escutar as histórias, escutar essas experiências e as vivências. Mineira adora história, né? Adoro. Se deixar a consulta vira... Nossa. 5 horas de consulta. Fernanda? Eu acho que é a respeito do tempo. Porque quando você vive na correria, você não vê o tempo passar. A hora que você percebeu, já se passaram 30, 40, 50. Acho que é o que importa também, de fato. Porque a gente vive numa correria doida aí para conseguir bens materiais. E lá na frente, o que importa realmente não era nada daquilo. É o que você fez, o que você levou de experiência, de vida, as pessoas que estão ali com você. Então, é uma outra visão de vida. Complete a frase. Cuidar de alguém é? Magnífico. Fernando? Cuidar de alguém é... É bate-bola, não é pra ficar pensando, não. É porque não dá pra colocar isso só numa palavra. Desafiador. Também desafiador, mas... Gratificante.
Vou falar todas as palavras agora. É fascinante. Muito bom. Gente, antes de encerrarmos aqui o episódio do Saúde Mais, eu quero agradecer vocês pela presença de vocês. É o primeiro Saúde Mais. Com certeza virão muitos outros aí. Vai ser um programa semanal, tá? É um programa que vai trazer aí para vocês informação, inspiração e conectar saúde para todo mundo. Então, como se diz aqui, é um podcast que eu quero trazer de tudo aqui falando de saúde, tá? E eu queria que vocês deixassem uma mensagem de vocês aqui para nossa audiência, olhando para a câmera, falando com eles. E também depois, já aproveita e já deixa também aí, o endereço da clínica de vocês, as redes sociais, onde encontrar vocês. Então você já começa falando onde que a gente tá. Tá. A nossa clínica é o Instituto Ágape, de Geriatria e Cuidados Paliativos. Ela fica localizada na Rua Comendador José Garcia, 1420, em frente ao Carmelo. E lá nós temos toda a equipe multiprofissional que atua juntamente com a gente. Não só em consultório, mas em domicílio Exatamente. também. Não só em Pouso Alegre, mas em toda a região. E também fazemos interconsultas hospitalares. Então, às vezes o idoso já é nosso acompanhamento, às vezes você quer uma opinião, né, diferente daquilo que pode ser feito e precisa de uma opinião hospitalar. A gente entra também no hospital, né? Tem hospitais que a gente tem essa liberdade de entrar. E assim, eu acho que a mensagem que a gente pode trazer nesse finalzinho é que o cuidado nasce do amor e o amor é ágape. Ah, que lindo! Bom, essa é a melhor frase, não vou complementar. Deixa as redes sociais de vocês também, pessoal, aí vou poder achar vocês. Bom, do Instituto é @instituto.pa. Não, institutoagape.pa, isso. O meu é doutora DRA, Fernanda Geriatra Pali. Que difícil, né, amiga? Muda isso aí, né? É porque Fernanda é um nome extremamente comum, então não dá pra deixar só Fernanda. O meu é doutora.Paloma Brito, fácil. Pronto. Entendeu? Entendi. É que Paloma Brito não deve ter muita opção, né? Ainda mais agora, que são com 2 T's. Pois é. Agora Fernanda Fernandes. Gente, o conhecimento cuida. A informação transforma e a empatia aproxima. Saúde Mais estará com vocês aqui todas as semanas. A gente quer trazer para vocês informação, inspiração e a saúde sempre conecta as pessoas. E a gente quis trazer uma lembrancinha para você. Muito obrigado, que legal. Uma caneca para você aproveitar o café. Com certeza, vocês também. Aproveita que o café é uma delícia, em vez de tomar uma xícara, toma um balde. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente aqui, muito obrigado mesmo. No primeiro episódio do Saúde Mais. A gente com certeza agradece vocês vão estar aqui sempre comigo. Essa honra de estrear aí com você. Que legal. Obrigado, gente. Tchau. Até a...